No primeiro vídeo sobre a minha história, eu abordei as questões afetivas e sexuais, como eu desenvolvi a minha vida nesse sentido. E contei para vocês como eu me libertei das inibições de uma vida de repressão sexual até uma vida de liberação e satisfação e naturalidade na vivência da sexualidade. Neste vídeo, eu quero abordar com vocês alguns aspectos da minha vida social, minha vida intelectual e também questões espirituais. Na minha família, nós somos 10 irmãos. Nós somos 5 mulheres e 5 homens. Atualmente 2 já faleceram, então somos 4 mulheres e 4 homens. Consegue imaginar a festa e as coisas que rolam numa família tão grande? Eu sempre me dei bem com todos os meus irmãos, sejam que estão abaixo de mim, sejam que estão acima. Então eu sou a quinta de 10 irmãos. Um irmão meu muito querido, que já faleceu, ele dizia que ele me chamava de doutora diretora, porque eu gostava sempre de observar como é que estavam as relações entre os irmãos e eu sugeria que todo mundo se desse bem e eu ouvia as pessoas e ainda faço isso hoje, quando as pessoas da família, sobrinhos, irmãos, parentes, querem se orientar sobre questões de relacionamento e sexualidade, eles vêm a mim e eu procuro orientá-los ou indicar pessoas, profissionais que possam orientá-los. Então eu cresci numa família grande. Só para vocês imaginarem, hoje a nossa família está em torno de mais de 110 pessoas. Eu sempre tive essa vida social muito intensa e também tive e tenho muitas amigas. Minha mãe costumava dizer que dos filhos eu era quem tinha mais amizades. E isso é verdade. Tem um grupo de amigas com que eu me encontro até hoje. Nós temos encontros mensais e essas amigas nós estamos juntas desde o jardim da infância e algumas fomos juntas até a faculdade, até o 2º grau e algumas iniciamos a faculdade. Então, é verdade, eu gosto de pessoas, eu gosto de movimento, eu gosto de conversar. Meus filhos brincam comigo que às vezes eu tô num local, embalo uma conversa, uma prosa e já estou amiga íntima das pessoas. Isso às vezes me ocorre quando eu estou em aviões, salas de esperas e realmente se eu estou disposta, a conversa rola e a gente vai longe. Em pouco tempo já estou sabendo, as pessoas se abrem comigo sobre suas questões. Parte da família nasceu em Catalão, da minha família, Catalão, Goiás, e outra parte nasceu em Goiânia. Falando sobre amigas, eu sempre fui alegre, extrovertida e gostava também de estudar com minhas amigas. Eu era estudiosa, ainda me considero até hoje, eu gosto de estudar. Então eu reunia minhas amigas e apesar de ser a mais nova delas, eu era a líder delas. Na minha casa, como era uma família grande, nós tínhamos uma mesa retangular muito grande, aí eu colocava todas as minhas amigas ali, isso a faixa de 15 a 16, 17 anos, colocava minhas amigas lá e falava para elas que elas tinham que estudar e eu tinha esse desejo meu, não só de estudar, eu gostava de ser primeira da classe, eu fui muito incentivada pelos meus pais para poder estudar. Meus pais davam muito valor à parte intelectual das nossas vidas e eu queria não só estudar, como também fazer minhas colegas estudarem. Uma delas me disse uma coisa
que quando eu hoje lembro eu dou risadas, que é o seguinte: Celisa, você não sabe o tanto que é emocionante, você está quase perdendo o ano, você está com aquelas notas assim, rasteiras, baixas, e você perceber isso e entrar numa luta, numa correria para estudar e rever e passar de ano, é algo indescritível. Mas para mim, aquilo não fazia o menor sentido, aquilo era inadmissível. Então, eu sentia que eu tinha esse lado meu de incentivar as pessoas, as minhas amigas de modo especial, a estudarem, a se desenvolver. E isso eu levei e levo para a minha vida toda. Meu gosto por línguas também se deve ao fato de que meu pai era professor de inglês e falava inglês conosco no almoço, à mesa. E minha mãe gostava de francês, que ela aprendeu no colégio onde estudou, Colégio de Freiras, em Catalão. Meu gosto, então, por línguas vem daí. Eu fiz tanto inglês no Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, aqui em Goiânia, e também fiz Aliança Francesa. Francês eu adoro. E quando eu terminei meu curso de francês na Aliança Francesa, eu fui convidada para dar aulas, mas eu tinha outras prioridades na época, estava terminando de construir uma casa, engravidei do meu terceiro filho, então eu não aceitei esse convite. Mas o gosto por línguas vem daí. Eu também estudei italiano e quando eu estive na Itália, eu pude aperfeiçoar o meu italiano. Em Bolonha, por exemplo, eu fiquei no hospital com uma prima e lá eu fazia tradução. E imagina, eu tinha 18 anos e a prima tinha 16. E eu fazia tradução das recomendações dos médicos, enfermeiras e fisioterapeutas para ela. Então eu fazia essa tradução. Depois, quando eu fiz cursos de Gestalt terapia na França, eu costumava traduzir do inglês para o francês, do francês para o inglês, e depois aqui no Brasil também do francês para o português. Eu traduzi já falas de convidados franceses para a nossa língua de português. Também, voltando à Itália, quando eu estava lá, e a gente saía em grupos de jovens, onde tinham franceses, brasileiros, alemães, italianos, eu fazia ali o meio de campo da comunicação entre eles. Uma ocasião também muito interessante, também na Itália, foi eu, num consultório médico, sendo levada por pelo tio italiano, para uma consulta. E o médico, achando que eu não compreendesse um dialeto, ele falou em dialeto com meu tio, que devido à minha saúde eu não poderia voltar ao Brasil no tempo previsto e que eu precisaria ficar 45 dias de repouso na Itália. Agora vocês imaginem a minha surpresa quando eu compreendi no dialeto falado essa questão da minha vida. Bom, foi uma reviravolta e eu tive realmente que ficar na Itália, de perna para cima, cuidando da minha saúde, mas eu estou querendo aqui focalizar minha facilidade e meu interesse por línguas, e isso por línguas estrangeiras e pela comunicação entre as pessoas e pela minha comunicação com as pessoas. Bom, eu vou voltar um pouquinho no tempo e contar para vocês o que aconteceu comigo quando eu fui escolher a minha faculdade. Quando terminei o curso do segundo grau, eu fui na onda das minhas colegas e nós entramos no curso de História na PUC em Goiás. E nesse curso, sabe, quando é feito manada, que você vai junto, e
Na verdade, eu sabia que eu gostava de psicologia, mas não havia psicologia em Goiânia na minha época. E eu já contei no outro vídeo que eu não tive coragem de pedir à minha mãe, de falar, eu quero fazer psicologia em São Paulo. Então, eu fui com as minhas colegas para a História e frequentei um mês do curso de História na PUC e fui para a Itália. E lá eu fiquei 6 meses. Quando eu voltei da Itália, essas minhas colegas vieram me dizer, muitíssimo animadas, que elas tinham feito trabalhos para mim, tinham respondido presença e que eu podia continuar o meu curso normalmente, como se eu tivesse estado aqui sempre. E eu fiquei muito chocada com aquela moleza. E eu disse para elas, em definitivo, uma faculdade, foi tão textual que eu guardo até hoje, uma faculdade que não notou a minha ausência, ela não merece a minha presença. Essas meninas queriam me esganar, vocês podem imaginar, não é? Então, elas tinham feito trabalhos, tinham tido preocupação comigo e agora eu simplesmente debandava. Sumi do curso, não voltei à faculdade e nem tranquei matrícula, porque eu sabia que aquele não era o curso que eu queria. Bom, mas eu era muito estudiosa, gostava disso, me empenhava e no ano seguinte eu entrei em francês na Universidade Federal de Goiás. Cursei francês por um ano e depois de um ano também percebi, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Abandonei novamente o curso porque não era a minha paixão. E aí que eu estou querendo deixar um depoimento para vocês, é o seguinte, é a paixão que move a gente em qualquer situação, seja para a escolha de uma profissão, seja para a escolha de um parceiro, seja para a escolha de qualquer coisa que nós possamos empreender na vida. É o emocional, é a paixão que nos move. E comigo não foi diferente. Bom, saí do francês nessa época. Então, eu me casei em 71 e a faculdade de psicologia só foi chegar em Goiânia no ano que eu tive o primeiro filho, quer dizer, em 73. Então, eu casei com 22 anos e tive os nossos 3 filhos até 30 anos. Eu levei uma vida normal, esperada na época, comum na época, que era casar, cuidar de filhos, cuidar da casa, cuidar do marido. Quando o meu filho mais novo estava na escola, quando ele tinha em torno de 5 anos e meio, por aí, perguntaram para ele na escola qual era a profissão de seus pais. E ele respondeu, meu pai é engenheiro e minha mãe é compradora de supermercado. E a professora dele foi me contar, contando a maior vantagem do mundo, isso pelo bom humor, pela tirada do meu filho mais novo. E aquilo, para mim, funcionou como uma bordoada na minha cabeça. Vocês pensem, eu, uma compradora de supermercado. E ele tinha razão, isso era verdade, porque eu levava os filhos mais velhos, o casal de filhos, para a escola e ia com ele para o supermercado. Então, na cabeça dele, certo, eu era compradora de supermercados. E uma outra situação que me marcou também nessa época é que eu estava num laboratório de análises clínicas, estava com um livro, lendo, e uma moça se aproxima de mim e pergunta, você é médica? Eu digo, não sou médica. E ela pergunta, então você é psicóloga? Eu, não sou psicóloga. A minha resposta para ela foi, eu não tenho profissão.
E essa foi a maior verdade que eu tinha falado sobre a minha profissão. Então, apesar de ter muita vontade de ser psicóloga naquela época, eu tive que confirmar para uma pessoa, uma jovem, que eu não tinha profissão. E essa moça, que se chamava Beth, eu me lembro até hoje, ela me disse: mas você passa uma confiança tremenda, e pensa que ela já tinha me contado toda a vida dela naquela uma hora que nós estávamos juntas. Ela fazia psicologia e ela me incentivou e me disse que vejam as coincidências da vida, ou melhor, a sincronicidade da vida, os nossos desejos e a vida respondendo e nos dando oportunidades para podermos realizar nossos desejos. Bom, naquele dia era o último dia para inscrição ao vestibular de psicologia na minha cidade. E é com tanta coincidência que a faculdade de psicologia era no setor universitário de Goiânia e eu deveria buscar uma filha que estava fazendo música lá no setor universitário. Então, vocês vejam como a vida arranja as coisas para a gente. Nós precisamos fazer a leitura, nós precisamos de seguir as oportunidades que a vida nos passa. Então, resumo, moral da história. Eu saio, a menina me pede carona, a Beth me pede carona para levá-la até o setor universitário, porque havia uma greve de ônibus na cidade. E eu então pego a Beth, vou ao setor universitário, ela pega toda a papelada para mim da inscrição, eu busco a minha filha, eu faço a minha inscrição à psicologia, ao vestibular de psicologia, e eu passei em 17º lugar e entrei na psicologia naquele ano e nunca mais parei de estudar psicologia. E aqui fica esse parênteses para que todas vocês, ou todos aqueles que estão me vendo nesse vídeo, fiquem atentos a seus desejos, às suas necessidades e às oportunidades que a vida nos dá. Porque se eu não tivesse ligado nada para esse comentário do meu filho, e aquilo tocou tanto o meu coração. Minha mãe é compradora de supermercado e bateu meus brios, vamos dizer, de que eu não estava cuidando da minha profissão. Depois essa moça, Beth, que me incentiva: você tem uma capacidade de mostrar confiança. Hoje é o dia da inscrição ao vestibular e fico pensando, quem sabe a Beth pode algum dia ver esse vídeo. Beth, eu te agradeço muito o incentivo que você me deu. E só para falar, quando eu me formei em psicologia, eu convidei a Beth para um jantar que eu dei na nossa casa e eu apresentei a todos da família a Beth, a minha incentivadora a fazer psicologia, que me ajudou a realizar uma das minhas paixões. Falando sobre o meu curso, gente, eu estudava das 10 horas da noite à meia-noite, quando todos estavam dormindo. Foi um tempo de muita luta, de muito empreendimento. E eu cursei psicologia entre os meus 38 e 43 anos. Vocês imaginem, na faculdade minha melhor amiga tinha 18 anos. Eu me dava bem com todos eles. E com esses jovens eu aprendi muito sobre sexualidade dos jovens. E isso me ajudou muito a dar ter uma nova visão na educação dos meus filhos, no item sexualidade. Quando eu terminei o curso de psicologia, eu entrei logo na especialização na área clínica. No meu estágio, eu recebia clientes indicados por meus professores, por meus amigos, meus colegas,
E isso lotava a minha agenda e eu muitas vezes extrapolei aquilo que era possível, as horas que eu precisava. Mas eu fazia isso com gosto e eu estava tão ávida para me tornar psicóloga que eu realmente me dedicava e achava super bem-vindo os clientes que eu recebia. Ao terminar então meu curso, voltando, eu fiz especialização em Gestalt terapia. Eu fiz especialização em Goiânia, em São Paulo e depois eu fui para fora do Brasil e fiz 4 residenciais, 4 cursos residenciais assim de imersão no que é ser psicólogo. Eram grupos internacionais e haviam profissionais, às vezes, de 26, 30 países, e esses cursos eram dados ou pelo pessoal de Los Angeles ou pelo pessoal da Escola Parisiense de Gestalt. E eu estudei e me deliciava e sempre fui assim de querer saber as coisas ao fundo e me dedicar muito. E uma coisa que era interessante na minha vida é que, como eu deixava marido, filhos e casa para me profissionalizar, para me aprofundar na Gestalt terapia, que era a linha que eu tinha escolhido, eu tinha a obrigação moral de me dar ao máximo, de aprofundar ao máximo. E eu sei que eu fiz aquilo que foi possível. Depois, então, desses cursos de Gestalt terapia, eu resolvi que a minha área de trabalho é a minha linha de trabalho que acredita na capacidade do homem de se gerir, de se autorrealizar, que o ser humano é um ser de possibilidades. Eu resolvi estudar psiconeuroimunologia. O que é isso? É uma ciência que estuda como nossas emoções interferem diretamente nos nossos sistemas biológicos, nosso sistema neurológico, endócrino, imunológico, quer dizer, como nossas emoções influenciam diretamente nesses sistemas na nossa saúde. Quer dizer, é aquilo que nós vivemos, pensamos, sentimos, como é que isso influencia na nossa saúde biológica. Então, eu fiz esse curso e a teoria do estresse me respondeu a muitas perguntas, né, que eu tinha dessa interação do psicológico e do biológico. E depois, apaixonada pela área de sexualidade, eu resolvo aprofundar e fui para a Faculdade de Medicina da USP de São Paulo estudar a sexualidade humana. Aí minha dedicação foi total. Eu me apaixonei, eu achei a minha área e é essa área que eu continuo a desenvolver na minha vida. Depois que eu acabei a minha especialização em 2005, a partir de 2005, eu passo a dar cursos, palestras, em congressos, na minha clínica em Goiânia, no Brasil, fora do Brasil, focando sempre algum aspecto da sexualidade. E isso é a minha praia e isso é aquilo que eu quero ajudar as pessoas a se desenvolverem. E é interessante que eu desenvolvi ao longo da vida essa capacidade de comunicação, de conversar com as pessoas e ajudá-las traduzindo não só, né, em línguas, as línguas, diversas línguas que eu consegui me desenvolver um bocado, também traduzindo não só para línguas diferentes, mas traduzindo sentimentos e emoções. E quando eu falo isso, eu fico emocionada, porque isso é a minha vida, isso sou eu aqui e agora. E eu quero ajudar as mulheres a investir na sua própria sexualidade. E a sexualidade é algo, como eu já disse várias vezes,
pessoal e intransferível e tem a ver com o modo como nós fomos educadas, com nossas experiências de vida na área da sexualidade, se foram boas experiências ou não. Vocês sabem que a cultura influencia muito e o que manda são nossas experiências, nossos pensamentos e nossos sentimentos. Então, quando algo está fechado aqui dentro de nós, nós não conseguimos nos abrir para qualquer coisa. Foi a minha história com a sexualidade, porque eu fui ensinada que era perigoso, então foi difícil me soltar. Eu quero incentivar as mulheres a destravarem a sexualidade de suas vidas e encararem como algo natural, assim como o beber água, o se alimentar, o dormir e todas as atividades biológicas da nossa vida. E a minha abordagem é holística e eu proponho o desenvolvimento harmônico das dimensões da nossa vida, que eu considero que são as dimensões física, espiritual, afetiva, sexual, social. Então, tudo isso eu quero trabalhar no desenvolvimento harmônico de todas as nossas dimensões, tendo como base a sexualidade. Nós somos uma estrela de 5 pontas. Nós temos, por exemplo, imaginem 2 pés, 2 braços e uma cabeça. As nossas dimensões que nos enraizam na Terra são as dimensões física, com tudo aquilo que é físico e biológico, e a dimensão espiritual. Uma dimensão nos enraiza na Terra e a outra nos dá sustentação. Os nossos braços, o desenvolvimento da nossa estrela, são o aspecto social, família, trabalho, amigos, e o aspecto amoroso, afetivo, que também nos dá sentido à vida. Meu objetivo é desenvolver nossas dimensões de modo harmônico, equilibrado, a dimensão racional e intelectual, porque nossas crenças, nossos pensamentos influenciam muito a nossa vida. Aquilo que nos trava, por exemplo, em qualquer situação, é o pensamento, é a minha crença negativa que boicota o meu desenvolvimento. Esse é o meu propósito de vida. Esse é o meu projeto, ajudar as mulheres a se destravarem sexualmente para que elas possam viver uma vida em maior plenitude, plenitude de saúde, de sexualidade, de amor, de paz, de projeto de vida. Essa é a minha proposta. Eu quero convidar a vocês, e também estava me esquecendo, nós precisamos desenvolver o nosso espaço físico, porque conforme nós desenvolvemos nosso espaço físico, nós nos sentimos bem. Por exemplo, eu chegar aqui e meu consultório, meu espaço de trabalho estar harmônico, cuidado, bem desenvolvido, eu olho para esse espaço que eu estou e fico feliz. Então, a mesma coisa em casa, quando a casa está arrumada, e é tão interessante que uma das coisas que é importante é a gente cuidar da casa, cuidar do nosso visual, porque aí nós vamos nos sentir bem, plenas. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta do que eu falo, se ligue, inscreva-se no meu canal, acredite na sua possibilidade, na sua potencialidade de se destravar. Tenha projeto de vida, curta esse conteúdo, divulgue para suas amigas e te vejo no próximo vídeo.